Ramon Ángel Dias já está no Rio de Janeiro. Às 9h30 da manhã desta quarta-feira, o técnico argentino de 63 anos desembarcou na cidade carioca, para ser mais exato, no aeroporto do Galeão. Nessa parte da tarde de hoje, comanda o seu primeiro treino, as suas primeiras atividades à frente do Gigante da Colina. E olha só, torcedor, faço questão de te adiantar. O trabalho do Ramon Dias já começou antes mesmo de entrar em campo. O técnico argentino já deu o aval para a contratação do atacante, também argentino, Lucas Pratto. A gente vai trazer algumas informações importantes aqui sobre as negociações com esse atacante que vem para ser uma sombra ou até mesmo disputar posição com o atacante Pedro Raul. E além disso também o técnico Ramon Ángel Dias participará ativamente das próximas negociações do Gigante da Colina. Dentre elas, já te adianto, Franco Fagundes. Lembra dele? Meio campo, uruguaio, camisa 10 do Nacional do Uruguai, ex-companheiro de Nacional do Pumita Rodrigues, um dos grandes destaques aí da campanha do título uruguaio na última temporada, está novamente na mira do Gigante da Colina. Os contatos já foram retomados e, diferente do que o Vasco tentou lá no início do ano, colocou na mesa um alto valor pela contratação do jogador, o Vasco agora aproveita o momento de baixa do Franco Fagundes no mercado do futebol sul-americano, propondo um empréstimo com opção de compra no final do contrato. Torcedor, parece que aquela maré de azar, foi embora. Show, Uruca! Porque agora as coisas boas estão voltando. Temos um técnico e agora o Vasco estará novamente ativo no mercado para fechar esse elenco e embalar no restante de 2023. Torcedor, um Fala Gigante, que promete, com muitas informações, muitas novidades, muito Vasco da Gama para você. Porém, é claro, rapidinho, antes de começar esse vídeo, como eu sempre faço, quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E rapaziada, estamos aí muito mesmo na meta de chegarmos aos 100 mil inscritos. Nesse momento estamos com 98.400, falta pouco para chegarmos aos 98.500 ainda hoje. Então você que está chegando aqui e ainda não é inscrito, se inscreva. Ou você que já está aqui diariamente e ainda não é inscrito também do canal, é só vir aqui embaixo, cara. A sua inscrição é importantíssima. Muitos de vocês não têm noção de quanto é importante você deixar a sua inscrição no canal. Vem aqui embaixo, aperte essa palavrinha, rápida, é fácil e ajuda muito o nosso crescimento. Essa palavrinha inscrever-se, aperte nela, se inscreva, ajude o nosso crescimento, ative também o seu sininho de notificação para fazer com que os nossos vídeos cheguem até você. Muitas informações do nosso Gigante da Colina terão aí pela frente, vocês ficarão muito bem informados aqui através do nosso canal. E é claro, deixe seu like aqui embaixo, o seu comentário. Tá empolgado com Ramon Ángel Dias, torcedor? Deixe a sua opinião aí embaixo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco da Gama, pois como está aparecendo aí nas imagens a você, pela parte da manhã de hoje, desta quarta-feira, Ramon Dias desembarcou na cidade carioca. No aeroporto do Galeão, às 9h30 da manhã, o técnico argentino, acompanhado do seu filho e auxiliar técnico Emiliano Dias, foi recebido por alguns torcedores e também jornalistas. Ele já saiu do aeroporto diretamente para o CT Moacir Barbosa para conhecer o novo elenco do Vasco da Gama. Elenco esse que, é claro, está numa fase ruim, mas tem jogadores estrelados. O Pumita Rodrigues é, querendo ou não querendo, meus amigos, numa fase ruim ou numa fase boa que já teve no início da temporada, o Pumita Rodrigues é jogador de seleção uruguaia, é jogador de Copa do Mundo, tá numa fase ruim, mas é um jogador estrelado. Então, Ramon Dias vai conhecer o Pumita, vai conhecer o Gary Medel, vai conhecer aí alguns outros atletas desse elenco que também tem um nome, como o Jair, como Alex Teixeira. Essa primeira parte aí, esse primeiro contato importante para os próximos dias do Ramon na cidade carioca. Então ele conhece o seu elenco, já realiza o seu primeiro treino na parte da tarde de hoje no nosso centro de treinamento e comandará as próximas atividades, até a partida lá do próximo domingo contra o Atlético Paranaense. Então ele terá hoje, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, novamente, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 11 dias para treinar o elenco, quase que uma pré-temporada
muito grande, né, que o Ramon Dias aí terá para preparar o Vasco da Gama para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense lá no próximo domingo às 6h30 da tarde em São Januário. Engraçado também falar ainda sobre o Ramon Dias, que no saguão do aeroporto ele foi recebido por torcedores. E dentre esses torcedores, um levou um cartaz. No cartaz diz assim como está aparecendo: "Bem-vindo, Ramon Dias. Peça contratações que mude o patamar da equipe." Tipo nomes como Luciano Vieto, Moussa Marega, Matheus Pereira, Igalo Claudinho, Lanzini e Michael. Atual elenco só bagre. Então, uma forma de protesto aí, até na minha opinião divertida. Ramon Dias aí foi recebido com esse cartaz feito por torcedores vascaínos que estavam recebendo o técnico argentino. Então, torcida vascaína recebendo, muito empolgada, é claro também, principalmente a gente está vendo isso, os torcedores voltaram a se empolgar com a chegada desse novo técnico de 63 anos de idade, e como a gente trouxe no Acorda Vascão, é o técnico mais vitorioso do futebol argentino, tem 16 títulos na sua carreira, dentre esses títulos, Copa Conmebol Libertadores, Supercopa da Libertadores, Campeonato Argentino. É um técnico, de fato, muito renomado e chega aí com moral após uma excelente passagem no Al Hilal com 71% de aproveitamento, vice-finalista do Mundial de Clubes, vice-campeão, né, aliás, o finalista contra o Real Madrid do Mundial, eliminando o Flamengo, então chega com bastante moral para comandar o Gigante da Colina. Foi como eu também falei lá no Acorda Vascão e não tenho medo nenhum de voltar a falar isso com vocês. Nos últimos 10 anos... é o melhor técnico que passará pelo Gigante da Colina, sem dúvida nenhuma. Não estou falando que vai ser o técnico que mais irá desempenhar, mas vai ser o melhor técnico com relação a nome que passará pelo Vasco. Passou Zé Ricardo, passou Ricardo Sá, passou Jorginho, passou Luxemburgo numa fase já não tão boa, passou aí Lisca doido, Fernando Diniz que não conseguiu desenvolver um excelente trabalho, passou vários nomes que não tem renome, que não tem costas largas, que o Ramon Dias tem. Então chega com bastante moral e, é claro, reacende essa chama aí da esperança do torcedor vascaíno. A expectativa é que a apresentação, né, do Ramon pudesse acontecer já na sexta-feira, depois de amanhã, mas ela já foi adiada para a próxima semana. Então, amanhã, para confirmar, Gary Medel, volante, 35 anos chileno, estará se apresentando no CT Moacir Barbosa e apenas na semana que vem, Ramon Ángel Dias estará se apresentando, né, com uma entrevista coletiva no nosso CT. Mas já está aí no Rio de Janeiro, já está tudo pronto, estará comandando aí essa atividade do nosso Cruz Maltino. Inclusive, quem deu as boas-vindas aí ao Ramon foi Max Lopes. Está aparecendo aí nas imagens de vocês. Max Lopes disse assim, ó: "Lo melhor em sua nueva etapa", ou seja, o melhor, a sua nova fase no Gigante da Colina. Uma imagem dele com o seu filho, no caso o Emiliano Dias, junto com o Max. Então, muito legal aí, realmente, essa vascainidade que está aflorando no Ramon. Ele que conhece muito Vasco, é argentino, mas sabe da grandeza do nosso clube. Em 98, lá naquela semifinal de Copa Conmebol Libertadores contra o River Plate, gol do Juninho, monumental de falta, quem estava na beirada de campo era o Ramon no River. Então conhece muito bem o nosso Gigante da Colina. Pegou toda aquela era de ouro do Vasco. A gente espera que ele possa fazer agora, né, que essa nova era ressurja nas mãos dele. Então vamos torcer, vamos esperar, porque é um baita de um nome. Gosto muito, estou sim bastante empolgado com a chegada do técnico argentino. E você, torcedor, tá empolgado? Coloca a sua opinião aí nos comentários. E foi como a gente trouxe lá no início. O Ramon Ángel Dias será um técnico que ajudará muito o Vasco da Gama dentro de campo, com as suas ideias, com o seu estilo de jogo, com a forma com que vai fazer o Vasco jogar, mas tenho certeza que também ajudará o Vasco fora de campo, pois ele é um técnico muito participativo em tudo. Usando de exemplo, porque eu acho muito importante, mesmo sendo rival, usar de exemplo para trazer, né, esse imaginário a você como torcedor de algo que já aconteceu. A gente pega num rival muito próximo, que é o Flamengo, um trabalho muito bem realizado, que foi o trabalho do Jorge Jesus. O Flamengo era um Flamengo pré-Jorge Jesus e pós-Jorge Jesus. Por quê? Esse português, quando foi para lá, ele mudou tudo. Ele mudou desde o tamanho da grama no CT deles, ele mudou desde a implementação de horários no cronograma do CT, ele mudou com relação à estrutura do CT, ele mudou com relação ao departamento de futebol, ele pedia as contratações, ele fazia o cronograma do dia do jogo, tudo quem fazia era o Jorge Jesus. Por isso que eu falo, tem o Flamengo pré-Jorge Jesus e pós-Jorge Jesus. E o Ramon Dias é exatamente esse nome. É um nome de ruptura.
é um nome que tem a moral, tem as costas largas, tem a experiência para conseguir fazer tudo no departamento de futebol. Então é um nome que o Vasco precisa, que o Vasco precisava de um nome como Ramon Dias, que fizesse as coisas desde dentro do campo, com relação à tática, técnica, estilo de Vasco jogar, até fora do campo, no cronograma do CT, no dia a dia com os atletas, no dia a dia com o elenco e também nas contratações, nos reforços. Vai ter participação ativa nas contratações do Vasco da Gama. E eu já adianto aqui a vocês, o Paulo Brax lá na Argentina, a gente já passou, quando sentou na frente a frente com o Ramon Dias, falou: Ramon, esses são os técnicos que o Vasco, esses são os jogadores que o Vasco está negociando. E mostrou para ele a lista. Tava lá na lista Lanzini, tava lá na lista Christian Gonquá, tava lá na lista Fernando do Sevilha, nomes que o Vasco estava negociando e, é claro, outros nomes que a gente também não tem acesso. E dentre esses nomes estava o Lucas Prato, que acredito eu que nessa lista do Vasco está naquele status de quase fechado. Falta um aval nos instantes, nos detalhes finais da negociação. Porque, de fato, o Lucas Prato está praticamente fechado com o Gigante da Colina. Na sexta-feira passada, ele assinou a rescisão contratual com o Vélez Sarsfield, o que fez com que ele ficasse livre no mercado. Hoje o Prato é um atleta livre no mercado. E as informações que tivemos nessas últimas horas é que a contratação do Lucas Prato, nesse momento, já está também com aval do Ramon Angel Dias. Ramon Angel Dias é um técnico argentino igualmente ao Lucas Prato, um técnico que tem o conhecimento do futebol do Lucas, que é um jogador também de futebol argentino, é um jogador de seleção da Argentina, então ele tem essa moral com o Ramon, e o Ramon já deu esse aval para a chegada do atleta. Essa é a informação que nós temos. E inclusive nessa parte da manhã, o jornalista Joel Silva entrou em contato com o empresário do Lucas Prato, para conversar sobre a situação envolvendo aí, no caso, uma chegada dele ao Gigante da Colina. E o que o empresário do Lucas Prato passou ao Joel Silva, esse jornalista do Lance, foi o seguinte: confirmou que de fato chegou a oferta, ou seja, está confirmado, Gustavo Goni confirmou que a oferta do Vasco já está nas mãos dele e tem algumas coisinhas ainda para ajeitar, mas tudo indica que de fato o Prato será o novo reforço do Vasco da Gama. O próprio jornalista Jorge Nicola também na manhã de hoje trouxe novidades sobre essa situação, deixou bem claro que as conversas entre Prato e Vasco da Gama estão muito bem adiantadas, as questões salariais já estão resolvidas, os pequenos detalhes burocráticos ainda impedem a chegada do jogador ao Rio de Janeiro, no caso se tratando do anúncio oficial, mas tudo indica mesmo que o Lucas Prato será o novo reforço do Vasco. Um time que estava tentando também a contratação do Prato era o São Lourenço, porém o clube argentino não conseguiu igualar as condições de salário que o Lucas Prato queria. O Vasco, diferente, conseguiu igualar, fez uma proposta financeiramente agradável ao jogador argentino, então tudo indica que de fato ele venha vestir a camisa do Vasco da Gama. E a última informação ainda sobre esse atleta, algo que a gente até já passou aqui no nosso canal, mas é importante para fechar essa matéria sobre o jogador. O Prato, nesses últimos dias, em uma entrevista, deixou bem claro assim, abre aspas: sempre tive desejo de voltar ao futebol brasileiro. Sei que o Vasco entrou em contato com meus representantes, mas não sei se houve oferta. Mas sempre vejo com bons olhos voltar à Liga Brasileira. Então o Prato deixou bem claro nos últimos dias que quer voltar ao Brasil. Quando ele disse isso, ainda não havia chegado uma oferta. A oferta nesse momento já está nas mesas do jogador. Então tudo indica que de fato, nessas próximas horas de quarta-feira, as negociações venham avançar ainda mais. E amanhã, sexta-feira, no mais tardar, a gente já possa estar aqui cravando: Lucas Prato será no reforço do Vasco. A gente no Boa Noite Gigante vai entrar mais a fundo sobre essa negociação, que tem hoje, a partir de apurações, a gente fica pesquisando as coisas, fica procurando para trazer a vocês. Eu vejo sim com pontos negativos, que são muitos, mas começo a enxergar a chegada do Lucas Prato como pontos positivos. A gente vai trazer mais sobre isso no Boa Noite Gigante, então já te adianto, fique ligado aí para você entender daquilo que eu estou falando. E outro nome, torcedor, que também surgiu nesta tarde de quarta-feira, foi o nome do uruguaio Franco Fagundes. Para quem não conhece, o Franco Fagundes é um nome que o Vasco já procurou lá no início do ano. Em dezembro do ano passado foi feito o primeiro contato do Vasco com os representantes do jogador uruguaio de 23 anos de idade. Camisa 10 do Nacional do Uruguai e um dos grandes destaques da última conquista do Nacional, o Campeonato Uruguaio. Ele e o Puma eram um dos grandes nomes aí. Inclusive, o Franco Fagundes é considerado hoje uma das maiores promessas do futebol uruguaio. Ele se mostrou muito empolgado em vestir a camisa do Vasco lá no ano passado. O empresário do jogador tinha esse desejo de trazê-lo ao Vasco da Gama, ao Rio de Janeiro.
A gente sabe muito bem, né? Quem trabalha com o Vasco e quem está aí dia a dia, dando uma olhada, acompanhando o Gigante da Colina, sabe o quanto o projeto do Vasco era falado lá no início do ano, era colocado como um dos maiores projetos, né, desportivos do futebol brasileiro de 2023. Então muitos atletas estavam animados em vestir a camisa do Gigante da Colina e muitos empresários, principalmente do futebol sul-americano, estavam tentando trazer os seus atletas ao Vasco da Gama. E dentre esses empresários, um era o do Franco Fagundes. Porém, as negociações não andaram. O Vasco chegou a colocar um alto valor na mesa aí do Nacional do Uruguai pela contratação do Franco Fagundes, mas na época o Nacional do Uruguai deu para trás, porque o Franco Fagundes estava num momento, poxa, excepcional na sua carreira. Ele vinha de uma temporada sendo camisa 10 do Nacional, com 12 gols marcados em 41 jogos, jogando de 10, mas era uma participação tão ativa nos jogos que fazia com que ele se tornasse o principal nome com apenas 22 anos de idade. Então um potencial de crescimento gigantesco. Isso fez com que o passe, né, do Franco Fagundes subisse muito e o Vasco não conseguisse chegar a um denominador comum com o Nacional. Outros clubes procuraram, outros clubes tentaram, o Nacional subiu o valor e não conseguiu vendê-lo para nenhum clube nessa primeira janela. O Franco Fagundes queria sair. Hoje, nesse momento, o Franco Fagundes, que no ano passado era o grande destaque, e que em 41 jogos tinha 12 gols, no Nacional em 23 jogos tem apenas um gol marcado e uma assistência. Por quê? Informação que temos vindas de lá, né, da imprensa uruguaia, é que ele está muito triste. Ele não quer permanecer no Nacional do Uruguai, ele não quer ficar, ele quer sair e ele vem completamente desanimado com relação à sua fase e busca sim um outro clube. Diante disso, o Vasco já fez os seus primeiros contatos novamente pela contratação do Franco Fagundes. Essa é a informação que a gente tem através de uma baita apuração lá do GE. Não é considerado uma negociação simples e diferente do que o Vasco tentou lá no início do ano, que foi uma compra em definitivo. O Vasco nesse momento tenta um empréstimo com obrigação de compra se metas forem batidas pelo Franco Fagundes. Então é um empréstimo até o meio do ano que vem com metas. Se durante esse empréstimo o Franco Fagundes bater metas de partidas jogadas, gols marcados, um acesso, uma permanência na primeira divisão, dentre isso, o Franco Fagundes terá que ser comprado pelo Gigante da Colina. Então essa é a informação que nós temos. O Vasco hoje busca a contratação do Franco Fagundes por empréstimo com opção de compra. O Nacional não está tão irredutível quanto estava lá no início do ano com relação à saída do Franco. Porém, um dos grandes problemas nesse momento, os grandes dificultadores, complicadores de fato nas negociações, é o fato do Vasco hoje estar devendo 10 milhões de reais ao Nacional do Uruguai pela compra do Pumita. O Vasco ainda não pagou esse valor, mas a expectativa é que o valor venha a ser pago nessa próxima semana. O Vasco estará recebendo 42 milhões e meio de reais desse acordo feito com a Liga Forte do Brasil, de fato, e com essa grana chegando, o Vasco já deve pagar ao Nacional do Uruguai para conseguir negociar aí com o camisa 10 do Nacional, Franco Fagundes. Um baita nome, um baita de reforço que muda sim o nível do elenco do Vasco. Se for aquele Franco que desempenhava um excelente futebol no ano passado, muda o nível do elenco do Vasco da Gama. E aí teremos um time muito sul-americano, né? Um time com Pumita na lateral direita sul-americano, que é uruguaio, um zagueiro Capasso, que é argentino, teremos um volante chileno, que é o Médio, teremos o camisa 10 uruguaio e poderemos ter até um ponta direita, caso venha a ser o Orediano titular argentino. E o Prato, que é argentino. Então, de 11 atletas, poderemos ter 6 atuando, sendo gringos, né? Sendo estrangeiros. Um Vasco novo, um Vasco de caras novas, e vamos esperar aí para ver o que acontece, mas é um dia muito agitado, com muitas informações que de fato empolgam aí o torcedor vascaíno. Tá animado, torcedor? Coloque a sua opinião aí nos comentários, é claro, porque aos pouquinhos aí a chama vem sendo reacesa no coração de todos nós torcedores. Se inscreva, rapaziada, me ajude aí a chegar a esses 100 mil inscritos, falta pouquíssimo para isso, pelo menos nesse vídeo vamos chegar aí aos 98.500, então conto com você. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, como sempre falo. Saudações vascaínas.